No pronto-socorro, a gente tem que estar atento, porque pode aparecer qualquer tipo de alteração, né? Então, mas eu faço retina. Eu tenho que saber de transplante de córnea. Pode aparecer e às vezes aparece até com um ponto diferente do que a gente está acostumado. Esse acho que foi um dos primeiros casos que eu vi com essa sutura contínua aí, que tem gente que faz para poder regular um pouco melhor e tudo mais. Ô Pedro, eu tenho um comentário para fazer em relação à questão do corpo estranho com limalha, que às vezes a gente não consegue tirar tudo de uma vez. Então, às vezes, a gente já aconteceu várias vezes de precisar fazer um curativo, volta no outro dia, está um pouquinho mais mole e você consegue raspar e tirar o restante. E às vezes não consegue porque o paciente às vezes não colabora ou porque às vezes realmente está bem impregnado a ferrugem e você não consegue tirar tudo, né? Agora, aquela foto que Pedro mostrou do corpo estranho, às vezes, quando ela já está, a córnea já tem alguns dias e ela está meio amolecida, aí forma aquela casquinha que, se você conseguir entrar naquele plano de clivagem, você tira todo de uma vez. É ótimo. Entendeu? Porque ele sai e não fica o halo. O pior, eu acho, é quando fica você delamina e fica o halo, porque o halo é muito difícil de você ir tirando. Entendeu? Então, muitas vezes eu prefiro, quando eu vou tirar, não começo no corpo exterior, eu começo um pouquinho mais em cima para fazer um plano da córnea e conseguir tirar de forma que fique menos halo. No pronto-socorro, a gente tem que estar atento, porque pode aparecer qualquer tipo de alteração, né? Então, mas eu faço retina. Eu tenho que saber de transplante de córnea. Pode aparecer e às vezes aparece até com um ponto diferente do que a gente está acostumado. Esse acho que foi um dos primeiros casos que eu vi com essa sutura contínua aí, que tem gente que faz para poder regular um pouco melhor e tudo mais. Não é uma coisa que seja a conduta do meu serviço, então por isso a gente precisa conhecer técnicas cirúrgicas que podem aparecer diferentes. Isso é uma coisa bem importante da gente ter também, da gente conhecer, da gente saber, para a gente não ficar surpreendido. No pronto-socorro, a gente tem que estar atento a tudo. Então, por exemplo, um paciente que chega com edema de córnea num pós-transplante. Aí a gente vai ter que lembrar o que a gente precisa avaliar. Se é pressão, se pode ser um paciente que está usando corticoide cronicamente, com pressão alta, se é um paciente que está tendo uma rejeição, se é um paciente que está tendo um quadro infeccioso, qualquer coisa do tipo. São quadros muito graves, onde a nossa intervenção pronta pode fazer toda a diferença para esse paciente. A gente pode aparecer no pronto-socorro paciente com queixas estranhas, que a gente tem que conhecer, como eu disse, quase todos os tipos de cirurgias. Aqui é um paciente com anel intraestromal, então a gente tem que conhecer de retina, a córnea, os procedimentos todos que podem ser feitos e que podem aparecer, o que é normal ou não de cada um desses procedimentos. Aqui um paciente com glaucoma que pôs um tubo na câmara anterior. E agora a gente está pertinho do final, a questão dos traumas, tá? Trauma é muito importante e ajuda muito a gente fazer um bom exame. A gente está atento para o que está acontecendo, vai permitir a gente fazer o diagnóstico. Então aqui o paciente onde teve uma desinserção da íris. Imagina a intensidade do trauma para conseguir desinserir a íris. Esse paciente a gente vai ter que fazer um exame, vai ter que fazer um acompanhamento de longo prazo desse paciente, bem profundo e bem próximo, por conta desse tipo de lesão. Se teve lesão na íris, tem uma grande chance de ter lesão na parte posterior do olho, na região da retina, onde pode ter uma rotura, alguma coisa do tipo, tá? Esse paciente tem um marcador de intensidade do trauma, então pode vir a desenvolver glaucoma, etc. Então são pacientes que vão virar nossos pacientes para o resto da vida por conta disso. O quadro pode ser mais grave, mais extenso, tá? Então a gente pode ter uma grande desinserção da íris, com restos, com cristalino luxado para o vítreo, com resto de vítreo e resto de cápsula na câmara anterior, como nesse caso. Sempre importante a gente examinar e procurar por ifema, né? Lembrar que o ifema, o paciente tem que ficar em repouso e a gente não vai fazer necessariamente a lavagem logo num primeiro momento, tá? Sempre que o paciente chega para a gente com histórico de trauma, às vezes a gente tem alguma coisa que chama muita atenção da gente, a gente olha para aquilo e começa a tratar e faz tudo como se fosse só aquilo. Então aqui o paciente com ifema, um ifema quase que total, né? A gente, para poder falar realmente qual é o nível do ifema, a gente precisa esperar um pouco para ver se isso não deposita, mas a gente vê que está difícil de ver todas as estruturas da câmara anterior, e a gente podia simplesmente fazer o diagnóstico de ifema, um trauma contuso e tal. E se a gente não examinar daquela maneira que eu falei para vocês no começo, de uma maneira regrada, padronizada, a gente deixaria passar esse cantinho aqui, que a hora que a gente olha com atenção, a gente vê que tinha uma perfuração aqui, delaminava a esclera
e esse paciente tinha um corpo estranho que tinha entrado por aqui. Tá? Então, sempre importante a gente pegar esses pacientes e examinar eles da maneira mais atenta. Às vezes, um trauma relativamente pequeno, um olho relativamente calmo, pode ter um quadro mais grave, um quadro onde você teve extrusão de conteúdo uveal aí.